Cadinho. Então veja só. Voltando aqui, é traduzido com o auxílio de pronomes relativos, que são tipo que, cujo, quem, qual, tá? Então você olha aqui, o homem que se deita com a mulher. Quando diz aqui, você olhando para o texto no original, este o homem que se deita, esse que está sendo introduzido aqui nessa condição que acabei de ler, tá? Na função atributiva, segue substantivo concordando com ele. Então, o homem que se deita, ele se deita. Então, esse pronome pessoal, essa pessoa não aparece. Aí fica o que, o homem que deita, tá? Que deita, que se deita, tá? Então, é essa função, seguindo aqui a nossa. Então, na predicativa, vimos a questão ainda pouco atributiva. Na predicativa, descreve ou modifica o sujeito e normalmente está ligado a este por alguma forma do verbo ser ou estar. Tá? Eu sempre falo aqui para não confundir as coisas, que de vrit meduberet, aquilo que é subtendido, sim, bem que em alguns momentos há uma condição lá, que a gente mexe lá em conversação, mas aquele aparece. Tá? Então, mas aparece de alguma forma do verbo, de alguma forma, tá? Será o estar. Então, eles podem vir tanto antes quanto depois dos substantivos que descrevem e concordam em gênero, número com este. Nesta função, nunca possui um artigo definido, nesta função do predicativo, tá? Veja, aí nós vamos aqui. Veja aí, veja aí no seu material didático como tá? Que eu tenho aqui, mas eu não sei como chegou aí no material de vocês. Mas vamos a outros textos aqui, tá? Agora, chamando a atenção aqui, que nessa função do predicativo, não vamos ter o artigo definido. Então, temos aqui em Deuteronômio 22, o particípio, tá? Onde foi explicado. Agora, olhando mais textos, nós vamos ter o livro 2 Crônicas, 34:24, ok? Que diz aqui: todas as maldições que estão escritas no livro, tá? Então vamos ter aqui Cal, né? Halot, Cal, Halot, tá? Aí tal, segue. Então, todas as maldições que estão escritas no livro. Então você observa aqui, nesse, que é uma forma, o particípio, que é uma forma, faltou eu ler mais alguma situação aqui, que o particípio é a forma nominal do verbo e indica uma ação concluída. Então nós vimos, perdão aí, aquela questão de Deuteronômio ainda há pouco, né? Que o homem se deita com a mulher, tá? Eu expliquei. Aqui, todas as maldições que estão escritas no livro, pá, todas as maldições escritas no livro. Então a gente vê também uma questão de ação concluída. No mais, o que eu li aqui o sujeito normalmente está ligado por alguma
Na função predicativa, descreve ou modifica o sujeito. Descreve ele ou modifica ele aqui no particípio como adjetivo, tá? E normalmente está ligado a este por alguma forma do verbo ser estar, tá? Então a gente está aqui no que a gente acabou de ler, tá? Todas as maldições que estão escritas no livro. Então aqui o verbo ser está, que estão, tá? Estão o quê? As maldições, tá? Continuando a leitura aqui. Opa, deixa eu ver o tempo. Continuando a leitura, você pode ver ligadas a este por alguma forma do verbo ser está. Eles podem ser tanto antes quanto depois dos substantivos, tá? A gente volta aqui para o texto. Todas as maldições que estão escritas no livro. Então, pode ser antes, depois. Todas as maldições. Aí, onde? No livro. Tá? No livro. Seguindo aqui. Deixa eu ver isso aqui. Descreve e concordam em gênero e número com este. Então, gênero e número com este. Então, você observa a frase concordando todas as maldições que estão escritas no livro. Você vê que serve que aquela sugestão lá da participação do que, tal, aquilo que vimos aqui no particípio, tá? E também agora esta outra condição aparecendo aqui, tá? No lugar de ele e concordando todas as maldições escritas no livro. Vai para quem? Para ele, para eles, para ela, para elas, tanto masculino quanto singular, ok? E vai concordar com gênero e número, ok? Vai concordar. Eles podem vir tanto antes quanto depois dos substantivos que descreve e concordam em gênero e número, tá? Então pode ser para ele, para ela, para eles, para elas, para voz masculino, para voz feminino. É isso aqui que a gente pode dizer assim, que é o olhar clínico do exegeta para esta boa colocação aqui, tá? Olha, eu quero lembrar, vou ficar lembrando volta e meia por aqui, que vem aí, tá? Vamos ter aí um trabalho por aqui de Hebraico Kids, tá? Vamos ter um trabalho com criança. Então você, pai, mãe aí, tio, vovó, né? Interessado aí que as crianças, no mínimo 5, de preferência de 6 até 10 anos, a gente vai ter uma alfabetização, vocabulários, um trabalho voltado à criança, tá? A gente já está aí trabalhando e qualquer coisa, faça contato. E não esqueça, você que está aqui no canal, obrigado pela participação, pelo comentário, pelo joinha. Não esqueça do like aí, todo mundo, hein? E quero também convidar você a vir para o curso. Sair da informação e passar para a formação. Aqui você recebe um documento no final do curso. Tem toda uma diferença, tá? Então, comente aí, professor, quero fazer o curso. Aí a gente conversa, tá? Tem mais um outro texto, mas antes de ir para outro texto, deixa eu ver aqui alguma coisa aqui que a gente acabou de ler, o participio aí como adjetivo, e tem mais alguma coisa. Está anotando tudo? Então, ok. O material didático, o Urumacho, o Taná e o Morê aqui, né?
Não vai esquecer que o aprendizado se dá ouvindo, vendo, você está me ouvindo, está me vendo aqui, gesticulando, trabalhando, e às vezes no quadro me ouvindo, vendo, né? E depois ficar pensando, ficar meditando. Aí, o que é isso? Isso aí é aumentando o vosso cabedal de conhecimento, ficando, e aí, pronto. Porque aí tem que ter um exercício. Se você estudar inglês, francês, espanhol, o que for, o hebraico aqui, se você não exercitar, eu sempre falo, converse com a esposa, com o esposo, namorado, namorada, com alguém da família, com seu espelho, mas pratique o hebraico, que aí é a prática, é essa prática, a exegese, pratique, leia seu Taná sempre, e deixe de lado um pouco a versão comum, leia o seu Urumash, leia o Tanar em si, essas aulas aqui. Então, a prática, a gente chega lá. Volte já. Ani Olê. Xoté. Opa, esse é bom. Mitsi Passiflorá.